Ok. Bom, agora vamos iniciar aqui o webinar sobre o nosso tema, que é sobre o Entity Framework. Vamos abordar alguns tópicos avançados. Eu sou o João Oliveira, eu sou desenvolvedor desde 2006, trabalho com .NET já tem uns 10 anos e moro aqui em Portugal, desde fevereiro de 2023. Eh, agora não sei se vocês conseguem ver, mas o QR Code, mas aí tem o link do meu LinkedIn, então quem quiser, aceder ele e conhecer um pouquinho mais sobre mim, tá aí. Bom, falando da nossa agenda, vamos falar sobre o lazy loading, lazy loading, o eager loading, otimização de consultas complexas, com alguns padrões de design do Entity Framework, escalabilidade e multi-tenancy com o Entity Framework. Vamos ter alguns exemplos, né, alguns casos de uso prático, então eu vou partilhar algumas coisas com vocês, não vai ficar só no a gente não vai ficar só nos slides da teoria, então depois eu vou partilhar links com vocês para que possam, até aceder o código, entender um pouquinho melhor, né, brincar um pouquinho, então vai ser mais interessante. Bom, sobre o Entity Framework, acho que como vocês já sabem, é um ORM, né, da Microsoft, então podemos acessar vários bancos de dados, SQLite, Postgres, o CosmoDB, e tem suporte ao link, né, então tem suporte a controle de alterações, migrações de esquema, enfim, acho que essa parte é bem acho que é conhecida dos senhores. Sobre o lazy loading versus eager loading, o lazy loading é o carregamento preguiçoso, né, como alguns conhecem. Basicamente, ele vai carregar os dados de forma atrasada e somente quando o dado é realmente necessário. Já o eager loading, nós trazemos os dados já junto com a própria entidade. É uma forma de uma única consulta, direto do banco de dados. Eu vou mostrar um pouco a diferença de cada um quando gera o SQL. Tem um trechinho que vocês vão entender melhor. Bom, para começar, nós temos 3 classes. Temos a classe do cliente, com essas três propriedades, bem básicas mesmo, para poder ficar fácil para entender. Temos essas outras duas, ordem e item da ordem, né, então tem alguns elementos aí, alguns itens que é possível perceber. Então assim, o lazy loading, basicamente ele é feito dessa forma. Então tem dentro do contexto, né, deixa eu só pôr aqui, mais fácil. Aqui. Não, temos aqui o contexto. E dentro do contexto, nós carregamos aqui o cliente pelo ID do ID, e aí a partir daqui que ele carrega as ordens. Basicamente isso é o lazy load. Então esse é o comportamento padrão do Entity Framework. Eu acho que provavelmente vocês já trabalharam dessa forma ou muito parecido, eu não sei se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá. Enfim, sobre a vantagem do lazy load, ele é eficiente em questão de memória, então ele evita carregamento, desnecessário de muitos volumes de um volume muito grande de dados. Então, ele é mais fácil de entender, pois o código é mais simples, é muito mais fácil de debugar também, então, tem essa vantagem, mas às vezes a gente tem um problema de alguns probleminhas que eu também vou discutir. Que é justamente esse, que é o potencial pode ter um problema de desempenho se a gente colocar, um trecho desse dentro de um loop. Então, a questão de abrir conexão ao banco de dados, ficar toda hora carregando os dados. Esse é o problema aqui do N+1 query problem. Então isso prejudica o desempenho. Então, com isso, a gente tem esse probleminha, né, pode ser por até difícil mesmo de identificar um problema, tal, onde os dados foram carregados, né, tem isso também. Já o eager loading é um pouco assim, a forma de construção é semelhante,
mas temos essa cláusula aqui, include, e then include. Então temos isso que acaba caracterizando o eager load. Então, nesse caso, ele vai carregar os dados já nessa consulta. Tem essa diferençazinha aqui. Aqui a vantagem do eager load, ele melhora o desempenho em algumas situações, mas pode ser que às vezes não seja, o impacto talvez não seja tão grande. Às vezes, dependendo do tempo, a gente tem que avaliar se vale a pena ou não usar ele, né. Então, às vezes a gente faz um esforço muito grande para adicionar o eager load e não tem o impacto que a gente esperava. Ah, tá, então não tem muito o que fazer. E ele evita o problema que a gente falou no lazy loading, que é o N+1 queries. Então ele resolve esse problema. Desvantagem, né, como sempre temos um trade-off, é com maior consumo de memória, porque os dados, a gente carrega mais dados na memória, e isso, lógico, custa também, custa até mesmo se for uma aplicação em nuvem, também isso pode impactar em custos para o cliente, né, também tem que ponderar sobre isso. E as consultas acabam sendo mais complexas. Claro que, dependendo, às vezes, a gente tendo o conhecimento de SQL, a gente consegue resolver algum desses problemas. Bom, temos uma demo, né, bem simples. Eu tô com, vamos ver se não vai, se não teremos nenhum probleminha aqui. Vou só demonstrar para vocês. Deixa eu só aumentar um pouco. Minha tela tá visível para vocês? Uhum. Sim, tranquilo. Ok. Então, bom, basicamente criei aqui uma web API, então é bem simples. Eu vou só posicionar aqui o meu cursor. Lazy loading e o eager load. Okay. Eu vou começar pelo eager loading. Então, basicamente é isso. Eu vou colocar, já tem alguns dados já inseridos no banco de dados. Perdão. Na verdade, esqueci de debugar aqui. Aqui. O eager loading. Eu vou entrar aqui. Vou posicionar aqui o cursor. Então ele já está aqui, então ele vai carregar os dados já do cliente, de forma já incluir já com o próprio coisa, usando o include e o then include. Já vai trazer aqui os resultados. O que vai ser interessante agora é o lazy loading, porque ele está desabilitado em um momento aqui. Eu já desabilitei umas coisas para vocês perceberem a diferença. Então vamos carregar aqui o cliente. Perceba, não sei se vocês conseguem ver, mas as ordens que a ordem está nula, né? Nesse caso ele está desabilitado, então ele não vai simplesmente não tem nada. Ele continua zerado aqui. Não tem nada, está nulo. Então ele não vai trazer as ordens do cliente. Agora, se eu parar a aplicação, ele aqui no, acho que aqui no contexto.
habilitar aqui lazy loading, que é esse trecho aqui. Setar ele como true. E aí vocês vão perceber a diferença. Lazy loading. Vamos só inserir de novo aqui o ID do ID. Aqui ele está zerado. Nós temos as ordens aqui, já. Então tem essa diferença, né? Anteriormente não tinha as ordens aqui, e agora com a habilitação do lazy load ele já trouxe. Então tem essa diferença. Boa. Então, voltando para a apresentação. Agora o próximo tópico é a otimização de queries de consultas complexas. Uma delas é a query splitting e compilação de consultas, né? Então, é um tema bem interessante isso da compilação de consultas. Bom, basicamente, o anti-framework ele pode gerar uma consulta com múltiplos joins, então isso pode correr de trazer uma quantidade enorme de dados, né, redundantes. Então, a gente pode também sobrecarregar a aplicação, né, com dados que não talvez sejam desnecessários, né. E uma forma de resolver é o query splitting, né, que basicamente ele vai gerar várias queries, né, o anti-framework vai gerar várias queries e vai otimizar o uso dos recursos da aplicação, né. As vantagens é justamente isso que eu falei, né, reduzir o desperdício de recursos, né. As queries vão ser, uma query complexa vai ser dividida em menores, e vai diminuir também o problema de multiplicação de registros. As desvantagens, né, é o aumento de número de consultas de banco de dados, então, ou seja, em vez de fazer uma query só, ele vai fazer mais de uma, provavelmente, né, pode ter impacto na latência, né, no tempo de resposta da requisição e na resposta que vocês vão ter, e pode ser mais difícil também de depurar, né, mas não é nada também muito absurdo. Aqui, quando evitar a query splitting, quando é operações críticas de performance, né, quando a latência é extremamente crítica e e o acesso ao banco de dados, ao servidor de banco de dados, deve ser minimizado, justamente às vezes o cliente tem alguma restrição, né, às vezes o contrato dele exige que seja, que tenha uma economia maior de recursos, então pode ser esse problema. E o outro é a alta concorrência, né, pode haver a concorrência entre as transações, então você pode ter um a gente pode ter acesso a dados que não são reais, né, que já não são verdadeiros, né, aquela leitura fantasma, né, então esse é um dos problemas que pode ocorrer. Bom, agora comparando, né, como é aqui uma instrução sem a query splitting, então temos aqui basicamente o mesmo exemplo, né, buscando da tabela de ordens, o cliente e a ordem e os itens da ordem, e vai gerar uma instrução SQL semelhante a esta aqui. Já com query splitting, temos essa diferença aqui. Então a gente só basicamente acrescentar esta esse finalzinho aqui, este método, split query, e vai gerar um select menor, né, talvez mais otimizado, e o próprio anti-framework já emite essa mensagem que pode haver mais queries além desta, né. Nesse caso não, né, apenas esta, não foi como não uma query muito complexa, então ele gerou essa aqui mais simples. Agora o próximo tópico é a compilação de consultas, né, então quando é utilizado é justamente quando a gente tem uma consulta que é repetida, por exemplo, busca por nome, o nome de cliente, ou alguma informação em que a aplicação faz de forma
ela faz consultas de forma excessiva, né? E isso pode impactar a performance, né? Então, isso visa a população de uma consulta visa justamente otimizar esse tempo de resposta. É porque a query está compilada e basicamente é só executá-la, né? É uma forma bem mais fácil da aplicação lidar com essa demanda, né? Com esses recursos. Bom, infelizmente tem o consumo de memória, porque esse método EF, Compile Query, usa mais memória do que com as consultas convencionais, né, porque justamente por armazenar a consulta em memória. Mas o tempo de CPU ele é reduzido, né? Então, em memória já responde mais rápido, né? Também tem essa vantagem. Bom, aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo, né, então, temos aqui um delegate, né, aqui. Então, basicamente é um ponteiro, né, para quem não sabe o que é um delegate, é semelhante à linguagem C++. Então, vai criar aqui a query, né, com os parâmetros são qual é o próprio contexto, o nome aqui do cliente, no caso, e a própria pesquisa aqui, né, e vai guardar aqui vai buscar a gente vai guardar essa query, né, compilada, e quando eu precisar chamar no serviço, eu posso chamar esse método e chamar a query compilada. Só um pouquinho mais de explicação, né? Aqui no caso eu já falei que é um delegate, que representa uma função, né? Basicamente é um ponteiro, né? Semelhante ao C++, então basicamente para acessar um ponto de memória, então vai gerar, isso aqui é para acessar um ponto da memória da aplicação. O EF Compile Query é basicamente o responsável pela compilação e armazenar a variável, né? Basicamente isso. Vou seguir. Temos uma demo. Vamos abrir aqui a demo. Aqui. Aqui. Só ver se está com o breakpoint. Customer. Ordem. Split Query. Tem Split Query que eu já deixei aqui para vocês e tem aqui a query compilada. Então, podemos buscar aqui um nome qualquer. Vou colocar o meu nome, João. Não sei se o João já está aqui. Provavelmente não. Aqui a query compilada. Aqui já compilou. Não retornou nada, porque eu não tenho dado, né? Não tem nenhum dado com esse nome. Mas basicamente é isso. Então, temos aqui a query compilada. Vejo que ele já fez aqui o executor. Basicamente é isso. Então, ele vai, com esse tipo de recurso, consultas com esse tipo de comportamento fica muito mais simples de trabalhar. Bom, agora falar um pouco sobre os padrões de design. Então, temos o repositório genérico mais Unity of Work e o CQRS, que é o Command Query Responsibility Segregation. Particularmente, eu gosto muito desse padrão de repositório genérico, justamente
porque ele ajuda a otimizar o tempo, né, ele demanda um pouquinho mais, né, para criar o repositório genérico, mas, o ganho de produtividade é imenso, porque ao criar os repositórios, seguintes após o genérico, você fica mais fácil, reaproveita o os métodos, né. Então, basicamente é separar, né, a lógica de acesso ao banco de da ao dados os dados da lógica de negócios, e fica muito mais fácil para dar manutenção, mais fácil de testar, né, então criamos a interface, muito mais simples, né, simples não diria, mas, ele provê esse tipo de, situação, né, é muito mais fácil de dar manutenção. Bom, eh, basicamente, né, esse padrão genérico. E o Unity of Work, basicamente é o princípio de, o Unity of Work, basicamente, ele é para fazer tudo ou nada. Então, colocamos os repositórios dentro desse Unity of Work, né, se preciso acessar, o repositório dos clientes, das ordens, então eu posso, ou eu faço tudo ou não faço nada, é uma forma de fazer. Claro que a gente pode utilizar transações, enfim, é uma outra forma de fazer. Basicamente começa assim, né, definindo uma interface com genéricos, né, acho que não sei se os senhores já tiveram oportunidade, né, de trabalhar com isso. E definindo a classe mesmo, né, instanciando a classe, né, criando a classe genérica. Aqui, como um exemplo, né, da interface. Então temos aqui para obter todos, né, tem os métodos, né, a assinatura dos métodos, isso com suas respectivas, retornos ou não. Aqui, a implementação bem, sucinta do repositório genérico, então vai ter o contexto, né, vou injetar aqui o contexto, e aqui dentro nós vamos implementar os métodos que foram definidos aqui. Bom, sobre o Unity of Work, é bem, né, já como eu falei, né, temos aqui o contexto, os repositórios que eu preciso, eu vou injetar aqui o contexto novamente, e depois implementar o restante da interface. Eh, um exemplo aqui, na control orders, eu injetei, né, por injeção de dependência, o Unity of Work, tenho aqui a injeção, e aqui eu chamo, né, por exemplo, para obter as ordens, né, é um exemplo aqui, né, do uso do Unity of Work. Sobre o padrão, Command Query Responsibility Segregation, né, você pode separar mesmo as operações de leitura e escrita, né, então é possível fazer otimizações, né, específicas em cada objeto, em cada, né, por exemplo, eu quero fazer uma otimização específica para o cliente, né, para o repositório de cliente, então eu trabalho só nele, né, ao contrário do que poderia implementar, utilizar o repositório genérico, né. Se eu fizer utilizar um repositório genérico, qualquer alteração que eu fizer no genérico vai afetar todas as outras classes. Então, aqui é uma forma de, isolar esse tipo de situação. E claro que ele propõe maior escalabilidade. Basicamente ele é composto por um command e um command handler, né, no caso de escrita, né, e tem o query e o query handler, que é justamente para leitura. Temos uma demo também, eu vou só abrir aqui um outro projeto. Que é este aqui. Então, basicamente, o que temos aqui? Deixa eu abrir aqui, fechar aqui, para não confundir.
É uma aplicação bem parecida, né, com o que a gente tinha anteriormente. Basicamente, o que temos aqui, deixa eu só abrir aqui o código. Temos aqui as features, os commands. Temos aqui o command. Só puxar um pouquinho para cá. Então, basicamente, é um recorde aqui. Então, ele vai, basicamente, vai ter o customer injetado aqui no construtor e vai retornar um inteiro. Aí o handler, temos aqui, ele vai ter o iRequest handler, que vai receber o command, e tem um método handle, que vai fazer justamente o comando que a gente precisa fazer. Nesse caso aqui, ele vai criar um cliente. Né? Então, basicamente é isso a forma que ele trabalha. Temos aqui, deixa eu colocar um breakpoint. Aqui. Vamos criar um cliente novo. Vamos colocar webinar, e-mail, webinar. Meu arroba não está funcionando. Vou colocar assim. Recebemos aqui o customer, com os dados que eu inseri no caso, requisição. Ele vai fazer vai inserir no contexto o customer, vai salvar, e vai me retornar o inteiro, que é justamente isso aqui. Ele retornou o ID 5, tá de novo. Do get, basicamente, tá aqui em queries, get. É bem parecido também a forma que ele trabalha, né? Então, ao invés de ser um ID, um int, é o próprio objeto. Então, vou receber o ID e vai retornar o objeto. E a mesma coisa aqui no handler. Basicamente vai ser o retorno, vai procurar, né, no contexto aquele ID e vai retornar ou não o cliente. Temos aqui o get. Vou retornar isso aqui. Ah, tá, esses aqui são todos. Ok. Então, no caso aqui, para fazer a chamada, temos o mediator. Então, o mediator, basicamente, isso aqui, ele vai resolver as dependências entre os objetos, né? Ele trabalha muito bem com esse contexto aqui do CQRS. Então ele vai, depois eu vou partilhar uma outra tela para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vai executar, ele vai buscar os clientes, e um deles é aqui, ó. É o ID 5 que a gente acabou de inserir. Basicamente é isso. Bom. Aqui está o que eu expliquei, que é justamente são os detalhes, né, de cada um. Aqui o command para criar o cliente. Aqui para o de leitura, o query e o handler. E aqui, né, o mediator, né, injeção do mediator, né, que ele faz a implementação, que ele justamente facilita essa implementação do CQRS e o padrão mediator. Então, não sei se vocês tiverem esse acesso ou já tiveram a oportunidade de trabalhar com mediator, mas é bem interessante. Eu recomendo dar uma lida a respeito. E ele tem essa estrutura aqui. Então, temos aqui o mediator e o send e o objeto que você criou, o query aqui no caso. E aqui no caso da inserção de dados, é bem parecida também. Então, tem a mesma estrutura.
Então, basicamente, chama o command com o valor que você quer inserir, ou com os valores, né, claro. A demo que a gente já fez, já temos, a gente já fizemos. E aí vem a última parte, né, que é o multi-tenancy, que justamente permite separar vários clientes, né? Você tem uma aplicação com muitos clientes, então então são vários inquilinos, no caso, então a gente consegue separar clientes e, enfim, eh, usuários utilizando o mesmo banco de dados, utilizando os mesmos recursos, né? Basicamente é isolar de forma lógica, né, mas de forma mais fisicamente integrada, né, os recursos de banco, né, servidores e aplicações. É muito utilizado em aplicações empresariais e SaaS. Um exemplo é o Office 365, né, justamente ele utiliza esse tipo de recursos. Então temos, né, nossos usuários, né, então, assim, a Microsoft não vai fornecer um usuário, um serviço exclusivamente para o João, e nem exclusivamente para o Felipe, para o Luiz, enfim. É um serviço só, mas os dados do João, do Luiz e do Felipe, enfim, da Lara, eles vão estar segregados de forma lógica. Temos aqui um, um, um diagrama explicando, né? Então, do lado esquerdo, é a aplicação normalmente comum, né? Então, temos aqui o banco de dados, né? A aplicação, né? Então, cada inquilino, né? Cada tem o seu próprio recurso. E no caso, o multitenant é esse exemplo aqui. Então, temos o inquilino A, né, que acessa o banco de dados A. E o B e o C, eles podem acessar um banco de dados separado, né, exclusivo para os dois. Então, basicamente é isso. Ele provê eficiência de recursos, né, compartilhamento da mesma estrutura, e é mais fácil de centralizar. São as vantagens. As desvantagens, é muito mais difícil de implementar, né, difícil de isolar os dados, difícil de gerenciar a configuração, pode ocorrer vazamento de dados e é difícil a recuperação de desastres. Então, a gente acho que são aplicações realmente muito robustas que utilizam esse tipo de recurso, né? Então, não dá para simplesmente criar aplicações do gênero. Bom, temos uma demo, a última demo. Vou só abrir aqui. Rapidamente. Essa aplicação não foi feita por mim, então, mas de fácil acesso. Eu vou partilhar também ela. Então, basicamente, o que ela consiste? Ela tem ela segue essa mesma ideia de ter um inquilino que acessa um banco de dados específico e outros dois que acessam um outro banco de dados. Basicamente é essa a ideia dessa aplicação. Vou ver aqui. Vamos esperar um pouquinho, terminar de carregar. Bom, basicamente a aplicação é essa, né? É bem simples. Se eu clicar nesse link aqui, ele vai carregar os dados que estão neste banco de dados, no banco de dados específico, né? No caso, é o CZ. Temos SK, que também é o mesmo banco de dados, e o S, que é o mesmo. Eu vou só abrir aqui deixa eu ver se eu consigo visualizar os bancos de dados. Deixa eu só ver aqui. Vou abrir aqui no meu.
SQL Server. Bom, temos aqui dois bancos de dados, né? Esse Multi-Tenant Sample USA, que é basicamente o que foi definido aqui no App Settings. Temos aqui a Connection String. Aqui os inquilinos, utilizando o mesmo banco de dados. E temos um específico, que é dos Estados Unidos, no caso. Ele é dessa forma que ele funciona. Tem uns detalhes dentro da aplicação que depois vocês podem ver mais tarde. Né? Não vou apresentar porque é muito extenso. Mas é uma forma também de auxiliar na questão de recursos, né? Precisa. Mas eu tenho um cliente que tem muitos dados, né? Que é o caso onde eu trabalho. Né? O cliente tem tabelas com muitos dados. E às vezes seria interessante separar esse ambiente. Né? Então temos as mesmas tabelas aqui, separada pelos esquemas. Só ver aqui, vamos ver. Temos aqui Customer. É os mesmos dados que foram visualizados na interface web. E a mesma coisa aqui no Multi-Tenant USA. Cada um com seus próprios migrations. E a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Bom, aqui tem os fontes, né? Os fontes dos projetos que eu criei. Né? E esse lado direito é esse do multi-tenant, então vocês podem utilizar, né, acessar eles e entender um pouco melhor como foram pensados, até enviar uma sugestão, enfim. E é isso. Eu acho que consegui cobrir, né, todos os tópicos apresentados. Antes de mais nada,